Bom, eu sempre encontro pessoas me perguntando quais livros estudar ou quais livros consultar para aprender história. Como professor, ao longo de 20 anos de carreira, tenho utilizado uma série de livros na preparação de aulas ou na minha própria atualização e quero compartilhar com vocês um pouco disso, um pouco dessa experiência. Estarei preparando nas próximas aulas dicas de literatura, dicas bibliográficas de livros que utilizo para preparar as minhas aulas ou para buscar aí a minha atualização diária. E o livro que eu quero começar é um livro que eu tenho aqui na minha estante, o livro do Luiz Koshiba, História Geral do Luiz Koshiba. Um livro muito bem feito, um livro que já está no mercado há cerca de 20 anos. Você não encontra esse livro mais em livrarias, mas é muito fácil de encontrar em sebos virtuais com um preço bastante acessível. Esse livro ele traz um banco de imagens muito bom. A ilustração dele é uma ilustração colorida que ajuda o estudante a entrar no universo do fato histórico. Isso é de fundamental importância. É um livro que apresenta muitos boxes. Esses boxes ajudam você a compreender melhor, por exemplo, o pensamento da época. Há um box em que ele apresenta o que eles dizem. O que eles dizem são pensamentos da época, pensamentos correntes dentro daquele tempo e daquele processo histórico, daquele fato histórico. Ele traz também conceitos importantes ligados à sociologia, que é o objetivo do estudo da história. Por que se estuda história? Estuda-se história para compreender o mundo em que vive, para se compreender melhor o mundo em que vive, mas com base em categorias, com base em teorias, com base em pesquisa. Conhecer a história passa por esse caminho. Então o Luiz Koshiba traz aí uma série de cartografias, mapas, que nos ajudam a compreender o pensamento da época e sair um pouco daquele estudo da história que é baseado muito na decoreba, dos fatos, das datas. É importante conhecer as datas? Sim, é importante. É importante conhecer os fatos? Sim, é importante. Porém, é fundamental entender o processo. E nesse sentido, o livro, eu recomendo, ele trabalha aí a história geral de uma maneira muito objetiva, dando bastante ênfase à história moderna e à história contemporânea, que é basilar para que você se dê bem nas suas avaliações, nas suas provas, nos seus exames. O livro, ele apresenta ao final de cada matéria um banco de questões, que é importante para que você treine, exercite aí, avalie os seus conhecimentos. Bom, um livro que eu recomendo que você tenha aí na sua estante, tenha na sua casa. Desejo bons estudos. Nos próximos vídeos eu estarei aqui apresentando para você mais livros. Os livros que eu tenho na minha estante, devo estar apresentando para você e falando um pouco deles de maneira resumida, mas te aconselhando a tê-los na sua estante para consulta ou para estudos regulares. É sempre importante a gente ter boas referências. Esse é o livro do Luiz Koshiba, História Geral, trazendo aqui para que vocês conheçam um pouco do material, um livro com muitas ilustrações, bastante polido, bastante cartografia, documentos históricos que vão ajudar você a mergulhar aí nos seus estudos. Temos aí linhas de tempo, ilustrações, enfim, é um livro que os tópicos eles são bastante curtinhos. Então ajuda você a ir direto ao ponto. Esse livro não é um livro que vai levar você a muitos arrudeios, ele vai direto ao assunto. Aqui nós temos um pouco da obra, aqui direto da minha estante, como indicação para que você adquira e coloque aí na sua estante e faça boas leituras. Forte abraço e até a próxima.